Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Vamos dar uma olhadinha aqui no cardzinho da ESPN Brasil com Vinícius Nicoletti, direto da Academia de Futebol, trazendo as últimas atualizações do Verdão, que hoje encara o Internacional lá em Porto Alegre. E o Fazincani trouxe info bombástica aí de possível zagueiro chegando, também o Carta na Rede, trazendo informações exclusivas do Fabinho. Fica até o final do vídeo, já deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês, vamos bora lá! Essa é a questão, Bruno. Um abraço para você, para os companheiros fãs de esporte, que seria algo inédito na passagem de Abel Ferreira escalar o time 3 vezes, as 3 vezes mesma escalação. E isso pode acontecer porque ele tem todos os jogadores à disposição em relação às duas últimas partidas e a programação exatamente é essa. Time titular contra o Vitória, Corinthians e agora Internacional. Depois ele dá um descanso exatamente na última rodada do Campeonato Paulista, porque o Palmeiras já está classificado para a próxima fase. Então nunca aconteceu ano passado, nesses 5 anos de Abel Ferreira, escalação 3 vezes, e pode acontecer agora diante do Internacional com todos os jogadores à disposição. E ainda tem o Felipe Anderson, que iniciou a transição nessa semana. Ele ficou fora dos 2 últimos jogos com dores no tornozelo e essa semana já começou a treinar com o elenco, pode aparecer entre os relacionados para essa partida contra o Internacional. Outras novidades no Palmeiras: John Arias já apareceu no bid, já está inscrito e pode estrear com o Palmeiras. Ele deve se apresentar, a gente repete, no final de semana, até sexta-feira, e a previsão é que ele estreie nas quartas de final do Campeonato Paulista no próximo domingo, no outro domingo, não nesse, no outro domingo, do dia 22 de fevereiro. E o Paulinho, que também fez o treinamento essa semana aqui no gramado da Academia de Futebol, aí sim é uma situação mais complicada, não há previsão para ele retornar, nem fazer a transição física, mas está avançando nessa recuperação. Aí a expectativa é que ele volte a campo pelo menos no mês de maio, com a transição em abril. Então toda essa expectativa, mas o Abel Ferreira falou sobre isso na entrevista coletiva, ainda não sabe quando vai contar com o Paulinho. E uma última novidade aqui na Academia de Futebol é que o Maurício fechou aí a sua naturalização com o Paraguai, agora é paraguaio e pode defender o Paraguai na Copa do Mundo. Ser companheiro do Sousa e também do Gustavo Gomes. É mais um jogador que o Palmeiras vai perder nas convocações durante o ano, durante data FIFA, e pode perder, né? Porque o Maurício agora pode defender a seleção do Paraguai. Bruno. Ótima informação, quer dizer, uma informação que pode ajudar o Palmeiras. Ainda não tem nada certo sobre isso. O clube do Fabinho, o Al Ittihad, ele está mudando de diretoria, está mudando da pessoa que comanda o clube. E o Fabinho, ele recebe 24 milhões de euros por ano. 24 milhões de euros por ano. 154 milhões de reais. Caraca, velho. É muito pra um cara só. É sério. Eu sei, cada um não gosto de fazer conta com o dinheiro dos outros, mas é muito pra um cara só. É muito. Fora o que já tem, né? Bom, a questão aí é que a nova pessoa que vai assumir o clube do Fabinho, né, que ele joga, pretende renovar com ele? Sim, pretende, mas baixar muito o salário. Caso contrário, para ele continuar com um salário alto, o Fabinho ele pode optar para ir para outro clube, ou então ele teria que baixar o salário, que é complicado isso, né? Pelo menos eu penso, para um padrão de futebol, que nem você tá lá no Catar, tá nesses lugares, para você ganhar muito menos, eu acho que não vira. Se for para ganhar menos, ganha aqui no Brasil. Pelo menos você tá no Brasil. Aqui a estrutura do Palmeiras perde pra quem? Não perde pra ninguém, né, gente? Ganha com tranquilidade aí de muito time. Então, por isso que eu acho que, dependendo como for esse acordo futuramente, como o Palmeiras vai entrar, o Palmeiras já enviou a proposta, isso eu já falei várias vezes pra vocês. A questão aí é pra ele conseguir chegar próximo ao que o Fabinho pede. E isso daí, gente, tem que ser o Anderson Barros, sei lá, cara. Mas precisa vender o clube que eu digo, ir lá um marqueteiro e mostrar as coisas pra ele. Falar, ó, Fabinho, você tá vindo aqui pra um clube, cara, gigantesco do Brasil, tem tudo aqui pra gente ter um bom processo de carreira dele no Palmeiras. 1 ano e meio, 2 anos de contrato. 2 anos de contrato estaria ótimo. Ele tem 32, estaria aí com 34, mas ele é muito bom. E ele saiu, né, do Liverpool quando tiraram ele para ir para esse clube. Ele saiu, cara, jogando muito, tanto que pagaram uma fortuna para tirar ele. É complicado. Eu acho que o jogador, ele, cara, jogador que fica muito, mas muito tempo na Europa, tem que valer muito a pena para retornar. E tem que valer muito a pena também você ficar num lugar desse e não ganhar do jeito que você imagina.
Esse é o problema, porque é um lugar que é capado, gente. É um lugar que é engessado. Um monte de coisa não pode fazer. À noite não tem rolê. 10 horas da noite tá tudo fechado. Não tô falando de balada, tô falando de restaurante, cara. O básico. Entendeu? É uma mudança lá que o cara ele fica enfiadinho na casa dele, ali no iglu dele e já era, velho. Vai ficar ali até cansar. Então a mudança de ares para esses jogadores é muito importante. Outra que eu trouxe para vocês aqui, desse zagueiro do Igor Júlio, que o staff dele tenta forçar esse tipo de negociação com o Palmeiras, que tá em conversa, mas não tá convicto. É o que eu falo, cara, porque estavam amarrados na história do Nino. Ah, porque o Nino, porque o Zenit, porque mandei emissário, porque pra lá, pra cá, e o Zenit não. Aliás, é engraçado, né? Só o Palmeiras que não consegue conversar com os caras. Todo mundo negocia com o Zenit. Contrata jogador e vende. O Gerson que era impossível, o Cruzeiro comprou. O Cassierra que era o centroavante, o Atlético foi lá e comprou. Todo mundo. Menos o Palmeiras. É impressionante como só o Palmeiras trava com os caras. Desde a história do Wendel lá atrás. Então, Meu Deus do céu. Então, o caminho do Palmeiras é difícil, porque eu não sei se é uma forma de ser uma miguelagem de dinheiro, porque o Cruzeiro foi lá, pagou o que era e foi. O Nino, o Fluminense vai lá e vai pagar o que foi. Agora, o que eu penso, tá? O que eu penso, um outro caminho também, é se o próprio Nino não está aguardando esse começo de temporada. Se ele mesmo não está disposto a enxergar... O staff do Nino tá se vendendo pros dois lados. Então... Fluminense e Palmeiras. Quem chegar, resolve. Aí agora voltaram a dar prioridade pro Fluminense. Por quê? Porque entenderam que como o Zenit não vai liberar pro Palmeiras, então, temos um salvo resguardo até o meio da temporada. Porque assim, o Fluminense é um time que nas 2 últimas temporadas não foi competitivo em nada. Passou 2023, que é dali, 2024, brigou até contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Teve aí esse alvoroço do Mundial de Clubes ano passado, mas a gente sabe que, no fim, foi um recorte do ano restante, não foi competitivo. Foi, claro que sim. E o Palmeiras, a gente sabe que, concordo que foi vergonhoso em certos momentos, mas foi competitivo porque foi vice. Porque não, você chegou. Chegou até a fase decisiva. A temporada foi melhor, não dá pra falar que não, então, eu não sei. Eu acho que se também não está aguardando esse começo de temporada para ver o desenho dos dois times, e aí, quando chegar lá no meio do ano, tentar se direcionar aí para qual estiver mais encaminhado para a briga por títulos. Eu não duvidaria algo assim, não. Ainda assim, acho que o Palmeiras tem que descobrir um mundo fora Nino. Existe um mundo além do Nino. Cara, existe, assim, outros zagueiros, existe outros nomes, existe uma capacidade de procurar no mercado alguém tão bom quanto ou até superior ao Nino. Baita zagueiro, concordo, mas não tem que se prender. E o Palmeiras, ele deixa estender a novela. E não percebe, eu acho, que a diretoria acaba sendo como ridícula. Porque o número de contratações fracassadas mostra cada vez mais o poder escasso de negociação que tem. Tô me apegando a tudo, tá? Essa história do Maurício na seleção paraguaia. Se a Copa do Mundo servir de motivação pro Maurício ser convocado agora em março e jogar com a camisa bem do Palmeiras, que vá com Deus, que vá jogar a Copa pelo Paraguai, que se torne o novo Romerito, que se torne o novo Gamarra, e que vai e arrebente, porque se isso vai fazer bem... Aí, ó, o Kleber Farias aqui, ó. Pra que o Moriscos temos o Kaique? Vence empréstimo no meio do ano. Rodagem europeia seria a sombra para o Carlos Miguel. Até mesmo a volta do Mateusão. Mas aí são jogadores Tudo aposta. Tudo aposta. O Palmeiras não tem nenhuma certeza em relação a isso. Tem mais aí. Vamos lá, vamos rodar. E a base do Palmeiras não dá casca pra goleiro, né? Porque é um time que joga muito ofensivo, não toma muito sufoco. E quando chega a bola, o Aranha toma uns gols. O Aranha foi péssimo na Copinha. Foi muito mal, Péssimo. Se foi a última impressão que faltava pro Aranha ter possibilidade de jogar na equipe do Palmeiras na temporada, péssimo. Cadê as mensagens aí pra gente trazer a voz do povo? Vamos lá. Edinaldo Guedes aqui, ó. Quanto ao meio articulado não vai trazer, é a peça-chave de um grande time, o Palmeiras não tem essa peça, que é o chamado camisa 10. Ó, vamos lá, vamos rodar a mensagem aqui que a gente quer ouvir a sua participação. Se você deixar like, bater a meta aqui, ó, que vocês não estão batendo a meta de likes aqui, eu quero chegar a esses 1.500 aqui, ó. Estão faltando 10 minutos para acabar a live, então voem. Vamos lá, cadê?
E aí o pessoal ainda falou que a gente não merecia like porque a gente criticou o Carlos Miguel. Principalmente eu. Só traz outros se realmente ele se prejudicar. O Guilherme entende que o Palmeiras não pode ficar perdendo tempo na contratação de goleiro. Agora, já que tá o Carlos Miguel, vai, né? Mas se o Carlos Miguel machuca amanhã? Se algo acontece que o Carlos Miguel fica ausente. Não, sim, eu entendo. Mas o Palmeiras, quando tinha o Everton e você tinha a opção Carlos Miguel e Lomba, era mais ok. Agora você só tem como opção o Lomba, que eu sempre acho que não comprometeu, mas também ele não foi tão exigido, assim. Até porque o Everton foi poucas vezes que o Everton ficou muito tempo machucado. E lembrando que o Palmeiras aconteceu isso com o Praz, machuca. O segundo goleiro era o Wagner. Era o Wagner, né? Aquele segundo goleiro, que foi muito mal. E aí assumiu o Jailson. E ainda assim o Jailson, campeão brasileiro, cata muito naquele campeonato. Quando vira o ano, o Praz não perde a titularidade. O Praz, ele reveza com o Jailson, tanto que na Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, naquela eliminação, o Praz falha e o Palmeiras é eliminado. E pra deixar o seu like aqui, Leno, o problema do atual Palmeiras se chama Kelvin e Murilo. Precisamos trazer um zagueiro lateral direito prontos, como o Nino ou o Martirenha do Racing. O Martirenha estava na reserva, inclusive, do Racing. Ele perdeu a posição no ano passado, né? Não estava jogando lá muito bem. Fez um ano de 24 importante, mas o do ano passado já não foi um ano lá. O pior é que é o seguinte... A notícia que mais me chamou a atenção, de dois nomes que eu acho que poderiam render valores ao Palmeiras, esse garoto aí... O Palmeiras tentou negociar, tá? Para ganhar mais uma grana. O Pimenta, zagueiro da base, né? O tal do Sorriso. Esse é ruizinho, viu? Tem gente que pede ele no perfil, gente. Eu acho bem limitado. Bem limitado. Se vocês reclamam do Luigi, eu acho que ele tá no mesmo nível pra baixo. E o outro zagueiro lá, o Robson também. Né? Os três foram colocados à disposição. E o Palmeiras não conseguiu fazer nenhum negócio por esses garotos. Mas eu vi que teve uma proposta negada por parte do Palmeiras. Eu não sei, essas afirmações de Instagram, né? A gente sabe como é que é. Não andou. Os negócios não andaram. Tá. Os negócios não andaram, tá? O pior é do Sorriso, que ele acerta com o Banias e o Palmeiras esqueceu que ele não podia mais emprestar jogador. Por causa do limite de transferências internacionais para empréstimos, né? Beleza. Aí agora volta e renova o contrato. Então coloca agora lá no... Vai que dá uma de Wesley, às vezes, é um garoto opção. Mas ainda assim eu não vejo mesmo futebol. Não vejo futebol. Rabisqueiro. Mas o que mais me chama a atenção é como e o que acontece em que um cara que era para abrir espaço na folha segue no elenco chamado Bruno Rodrigues. Nossa Senhora. Isso para mim é inexplicável, ainda mais depois do que aconteceu no começo desse ano. Eu tive muita paciência, muita parcimônia para falar, calma, olha, tá voltando de lesão, eu não vou criticar, eu vou segurar, porque coitadinho, ficou 2 anos fora, vai que, fiquei feliz lá quando ele voltou, fez aquele gol, lógico, a gente se sensibiliza com a situação do cara. Agora, beleza, a paciência tem limite. Exato. A partir do momento que toda hora o cara tem que ter paciência porque tá jogando porcaria nenhuma, e de fato o cara se tornou um atleta limitadíssimo, porque aí, tirando esse recorte das lesões, eu vou voltar lá atrás quando ele foi contratado. Nossa. Jamais eu teria feito essa contratação, 2023. Eu jamais teria feito a contratação de Bruno. Nunca vi nada nesse jogador. Nada, nunca vi nada. Aí tudo bem, já que foi contratado, aí se machucou, tá bom. Aí você fica sensibilizado com a história. Só que depois, minha sensibilização também acabou rápido, entendeu? Porque depois eu comecei a ver que realmente o cara é limitadíssimo de bola. E agora, tá lá. Vasco tenta, não consegue. Inter negocia, não consegue. Não sei o que, gente, pelo amor de Deus. Mas qual a dificuldade? Porra! Palmeiras tá exigindo o quê pra levar o Bruno Pior Rodrigues? É que ganha bem isso aí. Esse que é o problema. Foi contratado a pezinho de ouro. Não, porque assim, foi um destaque na Série B com o Cruzeiro, tá, gente? Aí na Série A ele jogou. Na Série A ele jogou, mas eu não lembro não foi nada. Foi nada demais, nada demais. E aí o Palmeiras contrata, tá, e aí? Eu acho que foi uma contratação muito sem sentido por parte do Palmeiras. Na época também eu critiquei. Eu acho que o Palmeiras ali já não era um patamar de contratar destaque de Série B. Até hoje eu tenho isso comigo, mas, ainda mais o Bruno Rodrigues. Tem a lesão, ok, a gente passa um pano, mas eu sempre fui muito crítica. E ainda mais as peças que você perde para ter um Bruno Rodrigues. O Palmeiras tinha peças ruinzinhas. Não vou dizer ruinzinhas, mas peças
que não era o nível do time titular, mas que entrava e podia fazer algo. O Palmeiras tinha Daverson, o Palmeiras tinha Breno Lopes, o Palmeiras tinha opções de atacante ali que, pô, rendeu algo. E principalmente o Daverson em 2018, o Breno Lopes em 2023 no Brasileiro. Agora você tem o Bruno Rodrigues que cai o nível abaixo. Cai o nível, assim, pra nível Max Pardãozinho. Nível, olha, é duro, hein? Ricardo Bueno por 2.0. Então, eu não vejo sentido algum no Bruno Rodrigues, e aí é por isso que vai ser difícil se desfazer, né? Porque ninguém vai querer pagar caro num jogador como esse. E tem novidade, que você sabe, né? O Arias está por aí ainda não, né? Mas já foi registrado no Paulistão. Essa é a notícia que eu queria compartilhar com vocês. O Arias está inscrito no Paulistão, está arrumando lá a mudança para vir para o Brasil, deve chegar no final de semana, mas hoje foi inscrito, já está regularizado, só não vai jogar domingo, no jogo contra o Guarani, primeiro porque a coisa já está resolvida também, né? O Palmeiras está classificado, vai buscar aí o primeiro lugar dessa fase de grupos no final de semana. Joga Novo Horizontino e Bragantino, primeiro contra terceiro, em Bragança, e o Bragantino é o único time do Paulistão que não perdeu, sabia dessa? Só o Bragantino ainda não perdeu nenhum jogo no Campeonato Paulista. Então vai pegar o Novo Horizontino. Se o Bragantino mantiver aí sua série invicta, não perder nessa primeira fase, o Palmeiras ganhando, o Palmeiras é líder dessa fase de grupos do Campeonato Paulista. Isso é importante, já falamos sobre isso. Mas os títulos que o Palmeiras ganhou, os 3 com o Abel, né? Falando com o Abel, sem contar o do Vanderlei com o Abel. O Abel chegou em todas as finais, ganhou 3 porque teve a vantagem que levou dessa primeira fase e outras fases somando também para disputar a final em casa. Os 3 títulos foi assim. Os 2 que perdeu foi resolver fora de casa porque não tinha vantagem. Então, é sim muito importante terminar na frente essa primeira fase e o Palmeiras vai em busca dessa primeira colocação no domingo contra o Guarani, sem Arias então, tá? Tá inscrito, tá tudo regularizado, tá tudo certinho, mas tá trazendo aquele container, né? Aquele container lá da Inglaterra, então vai chegar no final de semana e pode estrear aí sim, na próxima fase do Campeonato Paulista, nas quartas de final. A gente não sabe o adversário ainda, né? Porque é primeiro contra o oitavo, segundo contra sétimo, terceiro contra sexto, quarto contra quinto, e assim termina a classificação. Então a gente tem que esperar primeiro lugar que o Palmeiras vai ficar, depois para a gente entender contra quem vai jogar também, falta a última rodada. O jogo é domingo que vem, no outro final de semana. O Palmeiras joga agora contra o Guarani, depois só volta a campo no dia 22, pelas quartas de final do Campeonato Paulista, e a gente não sabe então quem é o adversário, vamos aguardar. Mas aí, uma coisa a gente sabe, o Palmeiras vai jogar em casa, porque já tem a vantagem sobre os outros adversários. O Palmeiras tem a segunda melhor campanha até aqui. Então o Palmeiras deve jogar lá em Barueri, esse jogo aí das quartas de final, vai estrear em casa, então, John Arias jogando com a camisa do Palmeiras, ou no domingo contra a equipe a definir aí pelas quartas de final, ou então o Palmeiras joga de novo em casa na quarta-feira, aí é contra o ex-time do John Arias, o Fluminense. Eu acredito que o John Arias já vai estrear, nem que não comece jogando, né? Se bem que ele vem numa situação de ritmo de jogo, disputando o campeonato inglês, tá tudo certinho, fez pré-temporada, tá pronto. Mas está chegando agora, eu acho que o Abel vai guardar ele um pouquinho para o segundo tempo, para entrar depois, para ir conhecendo os companheiros, ver como joga, enfim. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês acompanharem as atualizações do mercado da bola com o Fassicani, com o Nicoletti, diretamente lá do CT do Verdão, fazendo toda essa análise aí da viagem do Verdão para Porto Alegre, onde ele enfrenta hoje aí o Internacional, um jogo duro, jogo difícil, e a gente tem que ir lá já buscar os 3 pontos, porque o campeonato não é fácil, a gente sabe disso, como pontuar fora de casa é importante. A gente vai tentar aí levar esse título brasileiro, então a gente tem que tentar fazer o máximo de pontos possíveis, nem que seja um empate fora de casa. Ai, também o Fazzicani falando bastante sobre a situação de goleiro, do Bruno Rodrigues, dele sacou a questão do Igor Júlio aí, né? Que ele tem a informação dele aí, que há conversas, mas tá meio travada neste momento. Mas é o desejo do Palmeiras ainda nessa janela, nessa temporada, buscar um zagueiro aí, um zagueiro de nome. O plano A seria o Nino, mas se não rolar, temos aí esse nome, Igor Júlio, da Premier League, jogador do Brighton, um bom jogador. E o cara tá na rede aí falando toda a projeção do Fabinho, do Al Ittihad.
vai trocar a diretoria lá do clube, e isso pode ser um motivo bom para ele sair de lá. Enfim, caso o próximo contrato dele tenha redução de salários ou alguma coisa do tipo, seria uma boa opção ele voltar para atuar no Brasil. Vamos ver depois da Copa do Mundo, que eu acho que ele vai ficar lá até a Copa. Ele tem grande chance de jogar a Copa do Mundo e depois ele vai definir o futuro dele. Será que ele vai vir pro Verdão? Seria uma excelente contratação, né, família Palmeiras? Deixei no comentário a opinião de vocês. E para finalizar, o Veloso falando sobre esse jogo, sobre John Arias, a expectativa de estreia dele. Bom, eu acho, conhecendo o Abel e todo o trâmite que eles fazem com jogadores novos, ainda mais com o John Arias, que está em ritmo de jogo, né? Uma data ideal para ele estrear seria contra o Fluminense, provavelmente na Arena Barueri aí, que vai ser contra o ex-clube aí, que teve todo essa polêmica da contratação e tal, a torcida lá ficou meio na bronca com ele, mas seria uma grande estreia contra o ex-clube. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje, deixa o like aí, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.